Dentro do ambiente, quais que são as medidas da escola para coibir esse tipo de coisa? Quando a professora está ali, né, que ela percebe e vê que está se criando um bullying, né? Está criando-se ali entre os alunos ali uma espécie de bullying com aquela outra criança. Porque, assim, eu já ouvi do discurso das pessoas que diziam assim, e eu tenho um pensamento a respeito, que diziam assim, no meu tempo existia isso também, né? E a gente sabia lidar. Só que parando para refletir, talvez eu já até responda uma coisa que você queira dizer ou não, mas assim, olha a realidade do que era lá atrás e olha a realidade do que é hoje. Eu tenho um pensamento propriamente meu que hoje as crianças, ou na verdade não as crianças, mas a geração de hoje tem uma certa debilidade maior emocional. Assim, acho que mentalmente eles são muito mais frágeis. Isso por conta da tecnologia, das redes sociais, de toda essa influência da ansiedade, essas coisas. E lá atrás, segunda coisa, não se existia esse número enorme de redes sociais. Por quê? O bullying acontecia na escola, mas ficava na escola. Dificilmente ia para um YouTube, ia para um Facebook, ia para chegar, se possível, impossível de chegar na sua rua. Então ficava mais ali naquele ambiente. Então hoje o bullying começa na escola e da escola, de dentro da escola, ele já está na rede social. Então essa é uma grande diferença. E aí o bullying, ele não é só no ambiente da escola, ele se torna num ambiente geral. Aí emocionalmente, eu penso, essa criança, esse adolescente, esse estudante não sabe lidar com isso. Né? Então, é o meu parecer, mas eu queria que você falasse esse o seu parecer. Vai ter pergunta fácil? Eu tô achando que tá fácil. Há muita complexidade, né? Enfim, quando a gente vai falar de bullying, né? Agora, lá na escola, como que a gente trata isso? Certo. Com a seriedade que merece. Assim, primeiro a gente faz um trabalho que ele precisa ser anterior, né? Para que não se chegue ao bullying, que é a questão do respeito. O bullying, para mim, ele ultrapassa a questão do respeito do outro. Quando a gente fala do antigamente, já era ruim antigamente, nunca foi bom isso. É que as pessoas toleravam, mas nunca foi certo. A gente fala do bullying em questões, por exemplo, raciais, que eu acho que isso é muito grave. Muito grave. Então, assim, é crime, inclusive. Então, não pode ser tratado como algo, mas agora nada pode. Não, não pode mesmo, né? Porque geralmente quem faz esse bullying é uma pessoa que não vai passar pela mesma situação nunca. Então, ela nunca vai saber como o outro se sente. Então, assim, isso é grave. E a gente tem, né, dentro do próprio currículo, isso desde a creche, educação infantil, fundamental, a gente vem conversando sobre isso com as crianças. Mas existem alguns desserviços, né? Vamos combinar que alguns youtubers ensinam as crianças o tempo todo. Às vezes, acontece alguma situação na escola, você chama os pais ficam olhando e falam assim, nossa, eu não acredito. Fez isso, que falou isso. E aí, quando eu vejo com a criança, onde você aprendeu isso? E às vezes também nem é ali no âmbito da casa. É youtuber. Eu vi. Às vezes não sabe nem direito o que está falando, né? Então, assim, eu acho que essa questão que você fala que hoje na internet, e as pessoas, assim, eu não sei se elas estão mais fragilizadas, né? Eu acho que hoje é mais noticiado, né? Porque hoje as pessoas se matam, inclusive, dependendo do bullying que sofrem, né? E isso cai numa rede social, vira um meme. Pouca pessoa. Então, assim, mas as pessoas tinham mais estrutura emocional? Não sei, não existia internet, né? Antes.
E os ataques eram mais localizados? Eram mais localizados, aquele pequeno mundo da escola e todo mundo tolerava. Mas não é porque tolerava que era aceitável. Nunca foi aceitável. Alguns apelidos, hoje eu fico pensando, até algumas músicas que a gente, né? E hoje a gente fala assim, gente, que absurdo isso. Vergonha, né? Assim, então que bom que a gente vai avançando, né? Mas a gente não tá falando, porque o que acontece, né? E aí eu falo, né? Na época da minha mãe, né? Acho que também tá assistindo, beijo, mãe. Como é o nome da mamãe? Maria Joana. Maria Joana. Um beijo, dona Maria Joana. Então, assim, se eu falar para a geração dela, talvez é alguma coisa normal, porque todo mundo falava, e ela sempre fala assim, mas naquele tempo não tinha essa maldade. Não, a maldade estava ali, mas a maldade não era tão propagada. Hoje a gente tem, né, as redes sociais, a gente tem internet, a gente tem uma forma de humilhação pública, vamos dizer assim, né? E aí é como cada um aguenta passar por isso. Eu não sei se a gente tivesse toda essa tecnologia lá na década de 40, 50, se também não seria o mesmo fenômeno que tem hoje. Né? Então, eu acho que a gente vive tempos difíceis, sabe? De coisas ridículas, de desafios na internet e as crianças morrem fazendo desafios. Né? Onde a gente foi parar, né? A internet é algo muito bom. Poxa, como facilita a nossa vida esse Google, gente, né? Hoje a gente não vive mais sem. Mas, ao mesmo tempo, o mau uso dessa internet, e é o que a gente, né, lá na escola, por exemplo, a gente tem aulas de laboratório de informática, a gente faz um trabalho nesse sentido de conscientização. Mas só que, assim, pouco controle a gente tem da internet, né? Hoje, no sentido de acesso das crianças, porque às vezes elas ficam muito... A internet é muito disponível, né? Algumas medidas vão sendo tomadas. Recentemente, a proibição de celulares nas escolas, né? Então, eu acho que são medidas combativas, né? No sentido de proteção mesmo das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Mas eu acho que a gente precisa repensar, sabe? Acho que a escola é esse lugar da reflexão, de trazer isso para uma roda de discussão séria, né? Principalmente falando Fundamental 1, com as crianças lá do 4º, 5º ano, que é uma efervescência e todo mundo é fã de determinado youtuber, e às vezes quando você vai ver o que o determinado youtuber fala, você fala assim, meu Deus do céu. E aí influencia mais do que o professor. E aí acontece, né? Enfim, falas na escola, mas a gente acompanha muito de perto. Eu sempre acho, né, que a gente precisa... Ensinar pelo exemplo é uma das melhores formas de ensino. Então, acho que a nossa postura na escola, enquanto profissionais de educação, professores, enfim, equipe escolar, precisa ser sempre no sentido combativo e de dar exemplo, né? Também. Porque quando a gente fala do bullying, mas às vezes também existe da parte do adulto. Né? Sim. Falas inadequadas. Falas que não cabem. Então a gente precisa, e por que aquelas falas a gente repete? Porque a gente também ouviu dos nossos professores em algum tempo. Mas assim, por isso que essa reflexão precisa ser numa esfera, não só com as crianças, mas também com os adultos, porque assim, não são toleradas, não são toleráveis, não são permitidas, né? A gente precisa cuidar dessa comunidade. E aí eu vou chamar o bullying, porque no meio dele tá, eu acho que faz parte de um guarda-chuva de uma comunicação não violenta. A gente precisa zelar por isso. Eu acho que uma das coisas que todas as escolas precisam cuidar. Hoje é muito triste, porque às vezes está acontecendo a situação e as pessoas estão filmando. E ninguém está tomando. E ninguém está tomando atitude sobre isso. Então, assim, a gente tem que parar para poder pensar, poxa, que sociedade também, né? E eu acho que a escola é o lugar privilegiado dessas reflexões, dessas discussões, e precisam ser feitas, né? Essa discussão, inclusive, né, pelo menos lá na minha escola, ela está posta no projeto político-pedagógico. Não é o projeto político-pedagógico vai nortear as ações da escola. Quando as ações estão lá, é porque elas não podem deixar de ser discutidas. Então, acho que a gente vai avançando nas discussões e reflexões, mas ainda temos um longo trajeto.